Tudo bem, pessoal? Este é Harris Sultan. E rapaz, tenho algumas notícias para vocês sobre Muhammad Hijab. Eu ainda não vi este vídeo. Eu apenas vi este tweet onde esta mulher que atende pelo nome de Queen Natalie, ela está dizendo revelações chocantes surgiram em uma recente entrevista com a ex-esposa de ninguém menos que nosso próprio Muhammad Hijab, onde ela bravamente falou sobre sua experiência angustiante. Ela alega que durante o casamento ela foi tratada como pouco mais que uma escrava sexual, um componente primário do islamismo que eu falei em bastante detalhe no meu livro e também nos meus vídeos mantidos em hotéis, submetidos à manipulação e controle sob o disfarce de autoridade religiosa. Sua história lança luz sobre um lado perturbador da figura controversa, para dizer o mínimo, levantando questões sobre dinâmicas de poder e abuso escondidos atrás de personalidades públicas que seguem o islamismo, onde está a indignação da esquerda com isso. Então, sobre o que ela está falando, do que se trata tudo isso, vamos dar uma olhada na entrevista completa. Eu não a assisti, então minha reação vai ser ao vivo, então vamos ouvir esse cara. No mundo dos influenciadores espirituais e figuras públicas da Dawah, a confiança é crucial e traz responsabilidades. Porém, quando essa confiança é usada para manipulação, segredo e abandono, temos o caso da irmã Aisha, nome ocultado para proteção, cuja voz permanece inabalável. Sua verdade revelada após meses de conversas, coleta de evidências e consulta com estudiosos, entramos em contato com Muhammad Hijab, não para emboscar, não para sensacionalizar, mas para dar a ele a oportunidade de falar. Em vez disso, fomos recebidos com desvios, ameaças, manipulação e uma perturbadora recusa em reconhecer o que várias testemunhas, textos e até mesmo um sheik confirmaram. Esse é o clássico Muhammad Hijab. Em vez de responder à pergunta quando confrontado, ele tenta intimidar ou coagir você à submissão. Um Nika secreto deixou uma mulher devastada emocional e espiritualmente. Disseram que era fabricado, que ela estava obcecada e para produzir evidências ou deixá-los em paz. Porém, quando um homem influente se esconde atrás de falsos juramentos, mensagens autodestrutivas, usa disfarce em hotel e promete amor, família e cuidado antes de aceitar, não é apenas sobre um casamento fracassado, mas sobre abuso, engano disfarçado de Islã e dinâmica de poder. O problema é... O Islã não permite esse tipo de comportamento. Deixe-me dar uma perspectiva islâmica sobre isso. Se você já é casado com uma mulher, não precisa dizer à sua primeira esposa que vai se casar novamente. Em segredo, um homem não tem nenhuma obrigação. Na verdade, o próprio Muhammad Hijab já discutiu isso. Deixe-me tentar encontrar esse vídeo, acho que isso é um vídeo. Então vamos ouvir Muhammad Hijab e seu namorado Ali Dawah admitindo orgulhosamente e ostentando na câmera que está tudo bem mentir para sua esposa. Irmãs feministas que amam e dariam a vida por suas irmãs, mas não compartilhariam seus maridos com elas. Você pode mentir para o seu cônjuge em certas situações, como quando alguém suspeita que você tem uma segunda esposa. Nesse caso, é possível negar e dizer que não tem, mesmo que não seja verdade. Ele mesmo disse que, mesmo tendo uma esposa em segredo, você pode mentir para a primeira esposa e negar totalmente, o que provavelmente é exatamente o que ele está fazendo. Quão estúpidas são essas pessoas. Olhe para as pobres irmãs. Sinto pena de vocês, senhoras, mas ele está realmente certo. Ele não tem nenhuma obrigação de te dizer que se casou com outra mulher em segredo. Ele não tem nenhuma obrigação. Essa é a religião que você escolheu, e o profeta afirmou que isso é permitido. Não precisa ser branco, pode ser uma luz negra. Se alguém faz isso e é pego, por exemplo, ou algo acontece... ou ela simplesmente pergunta a ele onde você estava ontem à noite. Sim, mas mesmo assim ele pode mentir. O homem pode fazer isso, depende dele. Homem, você pode mentir, então não é apenas táquia pelo bem do Islã, mas você também pode mentir para esconder suas atividades sexuais também. Que religião piedosa é essa? E ei, ele pode realmente mentir sobre ter uma escrava sexual também, o que eles não discutiram aqui. A mulher pode tirar essa quantidade certa do homem. Vamos ouvir a reação de sua irmã e depois voltaremos ao vídeo original. Do Al-Islã, eu acho que minha integridade, minha dignidade, quem eu sou como pessoa, eu não faria isso. Acharia tão desrespeitoso para o meu marido e casar com outra pessoa secretamente, para mim isso é traição. Mesmo essa ideia de, oh meu Deus, ok, eu vou incluir o link para este vídeo na descrição, para que você possa ir e dar uma olhada no vídeo inteiro, onde ele justifica
O conteúdo discute temas sensíveis como casamento secreto, sexo, escravidão sexual e mentir para esposas, conforme mencionado no vídeo original. Não é apropriado entrar em mais detalhes sobre esses assuntos. Uma mulher alega ter sido traída por alguém que se dizia seu professor, líder e protetor. Não é entretenimento nem fofoca, mas resultado de abuso de poder disfarçado de religião. Ela buscou ajuda após um suposto casamento secreto e enganoso, mas ninguém quis investigar as ações de Muhammad Hijab. Todos ignoraram. Parece ser verdade. E eu acho que ele deve ter se envolvido no casamento secreto mais ou menos na mesma época em que este outro vídeo saiu. Esse vídeo saiu há cerca de um ano. Há um ano, Muhammad Hijab estava se envolvendo neste negócio de casamento secreto e mentindo para sua esposa. Vamos ouvir o que a senhora dirá. Eis a voz da irmã Aisha ininterrupta, sem filtros e finalmente escutada. Nunca pensei que um dia teria que me expor publicamente nas redes sociais e falar sobre algo assim. Pessoas que trabalham pelo Islã e para proteger nossa religião sempre foram mais do que família para mim. E especificamente em Muhammad Hijab, eu tinha muito respeito e confiança nele, devido aos elogios de estudiosos mundialmente. Bem, os estudiosos também têm alguns desejos, você sabe, e infelizmente já te avisamos muitas vezes antes que o Islã é uma religião feita por homens para homens e mulheres como você, lamento dizer, não são nada mais do que máquinas de fazer bebês. Na verdade, agora, espera, deixe-me refinar isso. Sua primeira esposa não é nada mais do que uma máquina de fazer bebês, e então suas esposas subsequentes depois disso são puramente para o seu prazer. Eles afirmam isso abertamente. Isso está no Sahih Bukhari, um hadith sahih, um hadith acordado. O profeta costumava visitar todas as suas esposas em um ciclo durante o dia e a noite, e eram 11 no total. Então, o profeta Muhammad ia de porta em porta para cada uma das suas esposas. Isso não incluía as 2 ou 3 escravas sexuais que ele provavelmente também tinha. Mas ele não costumava visitá-las regularmente. Ele só costumava ir vê-las. Sabe, quando queria, ele ia até elas uma por uma e cumpria seus deveres de marido uma por uma, e então um dos companheiros do profeta perguntou se o profeta tinha a força para isso. Quero dizer, transar com 11 mulheres em 24 horas, isso requer muito Viagra. Então, Anus respondeu que costumávamos dizer que o profeta tinha a força de 30 homens. 30 homens. Aí está. Então ele poderia, pelo menos, satisfazer 30 mulheres. Mas não é aí que esse hadith ridículo termina. Quero dizer, isso é apenas um elemento dele. Deixe-me mostrar outro elemento repugnante disso. O mensageiro de Allah teve relações sexuais com todas as suas esposas com um único banho. Então ele nem sequer tomava banho depois de visitar uma de suas esposas. Ele iria transar com todas elas e depois tomar um banho no final. Talvez ele estivesse tentando compartilhar seu amor com todas as suas esposas. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, vamos voltar ao vídeo. Obviamente, por causa de sua posição e seu conhecimento e tudo mais, vou compartilhar isso hoje não porque quero, mas porque tenho que fazer isso e juro diante de Allah que vou compartilhar apenas a verdade e meu propósito é para que a verdade prevaleça e para que a justiça seja feita e para que haja responsabilidade. E que não damos impunidade incondicional às nossas elites, porque não é assim que nossa religião foi preservada. Bem, Muhammad Hijab, você tem todo o meu apoio. O que quer que você tenha feito está 100% de acordo com a moral islâmica. Um homem não tem obrigação de dizer à sua primeira esposa que tem uma segunda, terceira ou quarta esposa em segredo. Ele não tem obrigação de contar a elas e pode se divorciar delas quando quiser. Isso está perfeitamente de acordo com a moral islâmica. Esta é a história do meu casamento com Muhammad Hijab e como suas ações, que ele afirmou serem permitidas por Allah, destruíram completamente minha vida. Eu venho de uma família religiosa. Meu pai faz parte da Dawa. Ele mesmo organizou. Nosso trabalho. Deveria ter perguntado ao pai dela. Tenho certeza que ele concordaria com Muhammad Hijab. Fazia parte de um grupo organizado no meu próprio país desde que era adolescente. Essa é a vida que eu queria ter e eu só queria ter certeza de que quando eu morrer, vou morrer na fé do Islã e vou tentar ao máximo espalhá-la por todos os lugares o quanto eu puder. Ela ainda está disposta a morrer pela mesma religião que trouxe tanta vergonha, miséria e raiva para ela. Mas frangos para o Kentucky Fried Chicken, não há mais nada que eu possa dizer. Bem, foi assim que nos conhecemos. Foi com o nosso trabalho que foi intermediado entre nós. Ah. Um instituto islâmico me fez perguntas pessoais, como se eu era casada. Disse a eles que estava me divorciando. Um representante do Conselho Islâmico me ofereceu ajuda e forneceu seus contatos caso eu precisasse.
Aqui está meu cartão. Você sabe, se precisar de mais perguntas sobre o Islã, certifique-se de me contatar. Quero dizer, muito travesso, Muhammad. Ele sabia o que fazia e foi adiante para o conselho tentar reconciliar o casamento. Era muito respeitoso, estava tentando ajudar. Ele... Sabia todos os detalhes sobre aquele caso. Você não sabia o que estava em seu coração. É por isso que o profeta Maomé disse que você não deveria se misturar com o sexo oposto. É por isso que ele não ouviu o profeta. Ele me ajudou durante todo o processo, avançando rápido. Começou a dar indícios de que está interessado em se casar comigo, talvez. Muhammad Hijab estava te ajudando porque você não podia se divorciar, mas ele queria que você se divorciasse para te ter para ele mesmo. Muito travesso da parte dele. Fale comigo sobre ele mesmo, sua família, sua infância, suas preferências. Ele me disse que não sou como seu ex-marido, o que você vê nas redes sociais. Não se preocupe, porque sou muito bom como marido. Foi extremamente difícil para ele, como sua vizinha, e eu não entendia por que ele me dava dicas sem nunca dar o próximo passo. Sempre que eu considerava apresentar ao meu pai, era difícil navegar sozinha. Muhammad Hijab voltava, e esse ciclo se repetiu algumas vezes, mas Ele persistiu, e eu me pergunto por que ele persistiu. Eu não sei se essa mulher estava totalmente coberta ou não, e se ela estava totalmente coberta. Então eu não tenho certeza de como Muhammad Hijab se interessaria tanto por uma mulher que ele nem mesmo pode ver. Ok, então essas coisas podem ser um pouco anti-islâmicas. Eu admito que homens e mulheres não deveriam se misturar nessa escala onde eles estão se vendo repetidamente, e claro que nesse caso é possível que um possa seduzir o outro. E isso pode levar a alguns relacionamentos indesejados, de acordo com o Islã, mas casar com uma mulher em segredo, não há nada de errado com isso, islamicamente. eu não sabia se ele estava divorciado até que ele me pediu em casamento formalmente. Ele disse que gostaria que eu o considerasse como esposa e que seria polígamo. Naquela fase da minha vida, eu não estava pronta para a poliginia. Claro que vai ser poliginia. Você sabe que um homem pode ter várias esposas, mas não o contrário. Quando ele me propôs, revelou ser polígino. Pedi um tempo para rezar e esticar antes de responder. Eu não tinha certeza. Istikhara é um ritual muçulmano onde eles colocam várias possibilidades em um chapéu e depois recitam alguns versos e tiram um pedaço de papel do chapéu e pensam que isso é um sinal de Deus. Então eles seguem essa opção, é isso que ela está fazendo. Ela provavelmente vai fazer este cara, se eu devo casar com esse cara ou não, ela vai ter uma comunicação com Allah. Mas quando refleti, percebi que ele é um bom homem. Pelo que vejo e como os estudiosos o elogiam, acredito que será capaz de cuidar de um grande... Família, ele É um guardião, ele é conhecedor, religioso, piedoso e digno de louvor. marcou todas as caixas. Então isso mostra que seus critérios para um bom marido são totalmente falhos. Além disso, ele promovia a ideia e me tranquilizava que serei muito feliz com ele. Me tranquilizou várias vezes e disse que nunca devo me preocupar, que ele não manterá esta família segura. Me disse que está pronto. Essas são táticas duras de namoro. A propósito, rapazes muçulmanos, tomem nota. E ele vai cuidar de tudo. Então havia tantas coisas que levei em consideração com base nas quais construí minha... Confiança em Muhammad. O hijab era 100% confiável para mim por tantos motivos. Não é só porque ele me deu a palavra dele e ele é famoso. Levei tempo, pensei bastante, marquei muitas caixas, uma lista extensa. Sua mãe, o cuidado dele com a família, o fato de ele ter conseguido manter a família unida, por muito tempo, com seus filhos, e ele memorizou todo o Alcorão. Ele está na linha de frente da Dawa. Ele é elogiado por centenas de estudiosos ao redor do mundo que atestam suas qualidades. Ele foi colocado em uma posição de aconselhamento matrimonial. Divórcio no conselho islâmico havia tantas coisas. Isso não era para mim. Ele expressou seus sentimentos por mim, incluindo o aspecto emocional disso. Eu estou apenas ouvindo tudo isso. E isso só mostra o quão ignorantes as mulheres muçulmanas são do Islã. Elas simplesmente não percebem que tudo o que está acontecendo com ela, tudo o que ela está passando, é totalmente sancionado pelo Islã. O que você acha que aconteceu com as esposas de Maomé? Você não leu nada sobre como elas reclamavam e se lamentavam sobre o tratamento especial de Maomé a Aisha, como elas estavam infelizes, como até ameaçaram divorciar-se de Maomé porque ele uma vez dormiu com sua escrava sexual Maria Al-Qibdiya, como essas mulheres eram ciumentas uma das outras, como elas costumavam se unir contra Maomé. E então, como resultado disso, um versículo do Alcorão foi revelado que é, na verdade, Maomé advertindo suas esposas que se vocês criarem uma frente contra o profeta, então Alá irá destruí-las e substituí-las por outras mulheres. Maomé,
fez seu filho adotivo Zaid divorciar-se de sua esposa Zainab para que Maomé pudesse se casar com ela. A promiscuidade sexual em nome do casamento é muito comum no Islã. Por que essas mulheres não apreciam isso? Você sabe como elas realmente lidam com isso? Elas realmente dizem: ó, o profeta Maomé casou-se com todas essas mulheres porque ele queria espalhar o Islã. Sim, bem, essa é uma maneira de espalhar o Islã. Desculpe, não estou entendendo o que Muhammad Hijab fez de errado. Muhammad Hijab, estou do seu lado, você está totalmente em conformidade com a Sharia e fazendo exatamente o que o Islã pede. Mas eu tinha... Sentimentos por ele também. Foi. Não foi apenas isso pra mim. Foi um processo muito grande e rigoroso que eu... Adotei baseado? Em que naquela fase, qualquer promessa que ele fizesse, eu confiaria nele. Estou animada, estou feliz, vou ter filhos. E estava pronta para ter filhos. E temos a mesma ambição, né? O mesmo estilo de vida, as mesmas prioridades na vida. De repente ele parou tudo. Ele disse: acho que a melhor coisa que posso fazer por você agora é que eu não vou seguir em frente com este casamento. Eu estava confusa, especialmente depois que ele se abriu sobre seus sentimentos. Ele falou com meu pai. Ele tem insistido na ideia. Eu também tinha sentimentos por ele. Eu tentei conseguir Ó, então ele nem mesmo se casou com ela. doações dele, mas ele não me deu nenhuma resposta, né? Então paramos o contato. Isso me levou um... Muito tempo tentando me recuperar e paramos. Então ele te largou. Ah, ok, bem. Isso também acontece, desculpe. Após cerca de 8 meses sem contato, ele me contatou novamente. Ele... Pediu desculpas e disse que não pude prosseguir com o casamento antes por motivos pessoais. Estou de volta, pronto para seguir em frente. Ele estava apressando o processo. Eu disse que ele precisa falar com meu pai novamente, o que foi difícil, pois ele disse que não está pronto para um grande casamento no meu país. Eu disse que tudo bem, mas ele reafirmou não estar pronto e não poder encontrar meu pai pessoalmente por... Motivos pessoais. que são Seus pessoais. razões. Eu confiei nele. Ele disse: bem, Ele está envergonhado. Ele não quer confrontar seu pai porque da última vez ele deu garantias e depois desistiu. É por isso que ele não queria ver seu pai. E isso é um grande alerta vermelho se ele não pode enfrentar seu pai e está se aproximando de você, pessoalmente. A propósito, isso também é raro. Essa parte também é anti-islâmica, então deixe-me mostrar-lhe um hadith. Então, aqui está o que o profeta Maomé disse sobre uma mulher que não consulta um guardião masculino e arranja seu próprio casamento. Essa mulher parece desconhecer completamente o hadith de 1882. Diz, o mensageiro de Alá, profeta Maomé disse: nenhuma mulher deve arranjar o casamento de outra mulher e nenhuma mulher deve arranjar seu próprio casamento. A adúltera é aquela que arranja seu próprio casamento. Então essa é uma regra geral para todo muçulmano, exceto novamente para o profeta Maomé, porque você sabe que ele tem necessidades especiais. Então apenas o profeta Maomé pode dispensar um guardião masculino, e se uma mulher se oferece para casar com o profeta Maomé, então ela não precisa consultar um guardião masculino. Isso está realmente consagrado no Alcorão, capítulo 33, versículo 50. Também é permitido para o casamento uma mulher crente que se oferece ao profeta sem dote. Se uma mulher se apresenta a Maomé e ele aceita se casar com ela, não é necessário consultar um guardião masculino. Isso é exclusivo para Maomé, não para os demais crentes, o que significa que Maomé pode fazer isso, mas Maomé Hijab não pode. Bom trabalho. Me diga novamente que não é uma religião inventada por Maomé. Isso é tão estúpido. De qualquer forma, ouça isso. já não consigo ir e encontrar seu pai pessoalmente por motivos pessoais. Confiei nele quando disse que faríamos isso pelo Zoom, que era halal. Você só precisa convencer seu pai, mas ele me disse que não está pronto para aparecer. Eu disse a ele, confusa, que meu pai não concordaria com aquilo. Meu pai disse a ele que minha filha e seu filho andam juntos, e eles são uma confiança ao redor do seu pescoço e amaná. Eu lhe disse para não se preocupar, eles estarão em ótimas mãos. Ele prometeu encontrar minha família mais tarde. Meu pai me permitiu prosseguir. Então, o pai dela deu a permissão para ela se casar com ele. Aquele hadith que eu mostrei a você não se aplica mais. Então, Muhammad Hijab cobriu seu traseiro. Ele disse que é 100% halal, ele está realmente certo. Tudo o que ela tem que fazer é obter a permissão de seu pai, enquanto ele não enfrenta o pai dela. E então está tudo bem, e o pai dela, que também é um cara da Dawah, ele também sabe disso, que isso é uma brecha que Muhammad Hijab se aproveitou, e obviamente essa mulher não tinha ideia. Bem feito, Muhammad Hijab. Depois que consumamos o nikah, Muhammad Hijab continuou me tranquilizando. Me disse, olha, eu estou aqui para isso, não há nada... Consumado? Vamos ao que interessa, sim.
Depois que consumamos o nikah, Muhammad Hijab continuou me tranquilizando e me disse: olha, eu estou aqui para isso. Estou aqui somente para isso. Não há nada que possa me fazer agir como esses jogadores ou esses homens que são incapazes ou não vão preservar suas famílias e assim por diante. E ele me disse que, independentemente do que possa acontecer, eu vou preservar. Esta família, Gradualmente, as novas regras mostraram que ele nunca vai falar com a minha família. porque Ele afirmou que não é obrigado islamicamente a fazer isso. Não. Ele trabalhou para me convencer da opinião islâmica de que o casamento era necessário para termos mais liberdade. Sugeriu que não precisávamos contar a eles sobre o casamento, assim teríamos ainda mais liberdade. Então ele disse: vamos apenas reservar um voo, sair do país e esquecer tudo isso. Vamos apenas ter uma boa vida livre. Ele quer ter uma namorada onde ele não precisa confrontar a família de sua namorada ou esposa, como ele gosta de chamar, mas ele, obviamente, a trata como sua namorada ou uma garota à parte. Muito ocidental de você. Muhammad Hijab. A maioria dos casamentos acaba por causa dos sogros, então é melhor não adicionar mais sogros para evitar problemas. Na imagem. Após o nikah, Muhammad Hijab queria um casamento sexual em hotel. Eu não parei por aí. Havia mais por vir. Ele me disse: apenas haja como uma namorada. Eka. 2. Eu te disse, cara. Estava escrito namorada por toda parte. Como um relacionamento de namorado e namorada, não se preocupe, é halal. Estamos casados agora. Ele nunca perguntava sobre meu aluguel, minha provisão, e nunca se ofereceu para pagar por elas, então ele fez uma viagem e disse: Um namorado mesquinho tem hábitos caros. Muhammad Hijab. Se você quer esse estilo de vida, tem que pagar. Não pode ser parasita. Ele não estava pronto para discutir. sobre o meu. Família. Ele disse para não se preocupar e adiar, pois falariam sobre isso quando voltasse. Continuaram interagindo como marido e mulher. Ela esperava que ele falasse com sua família para obter as bênçãos. Ela disse que seu pai iria perguntar se prosseguiriam com o casamento e ela precisaria dar uma resposta. Ele me disse essa mentira. Estou presa. Não posso falar com meu pai que o homem que pedi para confiar e assinar o contrato de casamento não quer falar com você, pois não é obrigado islamicamente. Sua irmã ficará com ciúmes, é mais velha, nunca se casou. Você se acostumará, é halal. Não há nada errado. Por que dificulta? Tentarei não engravidar de você. É real. Coito interrompido. Ele provavelmente está fazendo coito interrompido. Deixe-me mostrar o que é isso, meu Deus. Ele nem mesmo a está tratando como uma namorada. Ele realmente a está tratando como uma escrava sexual. Deixe-me mostrar este hadith. Meu Deus, isso está ficando mais interessante do que eu pensava. Coito interrompido. Ok, vamos dar uma olhada. Então, durante os primeiros anos do Islã, muitos muçulmanos adquiriram muitas mulheres não muçulmanas que eles usavam como escravas sexuais. Agora, eles só queriam se divertir com essas escravas sexuais. E depois que estavam satisfeitos, as vendiam para o próximo muçulmano na fila. Mas eles não queriam que as escravas sexuais engravidassem, porque isso reduziria o preço delas, e o próximo cara na fila pagaria a mesma quantia. Então isso era um dilema para esses primeiros muçulmanos. Aqui está como isso foi resolvido. Então isso é um hadith Sahih Bukhari, 4138. Entrei na mesquita e vi Abu Sayyid al-Khudri. E sentei ao lado dele e perguntei a ele sobre Al-Azalkumitas Interrupters. Abu Sayyid disse que saímos com o mensageiro de Allah para o Ghazwa de Banu al-Mustalik e recebemos cativos entre os cativos árabes e desejávamos mulheres e o celibato se tornou difícil para nós. E gostamos de fazer coito interrompido. Então, quando pretendíamos fazer coito interrompido, dissemos como podemos fazer coito interrompido antes de perguntar ao mensageiro de Allah que está presente entre nós. Então Muhammad disse que é melhor para você não fazer isso, pois se alguma alma até o dia da ressurreição está predestinada a existir. Ele existirá, então Muhammad disse que é melhor se você não fizer isso, porque se houver uma criança que vai nascer, ele vai nascer de qualquer maneira. Então, eu acho que Muhammad Hijab, obviamente, não fez novamente. Muhammad Hijab está apenas encontrando brechas nisso. O profeta Muhammad não gostou. Aqui está outro hadith. Oh, não, este é Zaif. Então, a outro hadith é Muwatta Malik. O diz que Ibn Umar não praticou coitos interruptos e pensou que era desaprovado. Um não estava lá, você vai lá, está. Outro hadith. Oh, isso é Zaif. Oh, uau. Então, esses são hadiths Zaif. Uau, parece que Muhammad Hijab encontrou uma brecha. Todos esses hadiths que proíbem os interruptores da Al-Qaeda com mulheres livres são hadiths zaif, o que significa que esses não são hadiths confiáveis. Veja lá, diz que os interruptores da Al-Qaeda com uma mulher livre
exceto com a permissão dela. Então, se essa mulher Aisha não permitisse que Muhammad Hijab fizesse os interruptores da Al-Qaeda, seria haram para ele fazer isso. Era isso que eu entendia, mas claramente Muhammad Hijab é mais erudito do que eu, especialmente sobre este assunto, e parece que você pode fazer os interruptores da Al-Qaeda mesmo com mulheres livres. Muhammad Hijab se protegeu. Bom lance. Muhammad Hijab, até agora, eu não acho que, além de encontrá-la em particular, eu não acho que Muhammad Hijab tenha feito algo que seja anti-islâmico. Bem feito, Muhammad Hijab, bem feito. E essa mulher, lamento, você é uma tola, ele não fez nada de errado até agora. No relacionamento, vou manter isso assim pelo resto da nossa vida, eu disse a ele. Você vai mudar isso pelo que me prometeu mais tarde? Ele disse não. Este arranjo funciona melhor para mim e não tenho intenção de mudá-lo assim que ele disse isso. Então ele se casou com ela em segredo. Conseguiu a permissão do pai dela sem vê-lo. E agora ele está fazendo coito interrompido. O motivo pelo qual ele está fazendo isso é que ele não quer que ela engravide. Caso em que, eventualmente, vai ser descoberto e ele vai ter que cuidar dela, ele vai ter que mantê-los financeiramente. Ele não quer fazer isso, então é bastante claro que, desde o início, ele a tratava como uma namorada e não fez nada de errado, me desculpe. O que quer que ele tenha feito é 100% legal islamicamente. Eu pedi o divórcio, ele confirmou que não tinha intenção de pagar as contas ou o aluguel. Ele disse que você não me pediu isso quando estávamos nos casando. Você... Esqueceu de ler as letras miúdas? Querida, ele só queria ter total discrição, tudo depende dele. Ele nunca vai mudar o hotel, nunca vai falar com minha família, ele não vai pagar por nada. E nós não vamos ter filhos. Desculpe, alguém está sentindo pena dessa mulher? Eu não estou. É o mesmo quando vejo uma mulher branca se converter ao islamismo porque ela se apaixonou perdidamente por um homem muçulmano. E então, de repente, ela se torna a maior defensora do islamismo sem sequer saber o que é o islamismo. Quais são os direitos dela no islamismo? Ela nem mesmo os conhece, então desculpe. Eu não sinto pena dela porque Muhammad Hijab tem sido sorrateiro. Ele encontrou brechas, mas até agora ele não fez nada de errado. Ele está indo Para cuidar da minha filha. Nada, nunca vamos ter uma casa. Cada palavra que ele pronunciou foi um trauma para mim. Cada uma delas me machucou, me marcou. Feridas dentro do meu coração. Eu vou... Agora, Aisha, pergunte o que aconteceu com Safia quando Muhammad matou a família dela. Pelo menos você sabe que Muhammad não matou os membros da sua família. Seu profeta matou a família de Safia, a família de Rehana, e depois se casou com elas. Se isso te traumatizou, então o que te faz pensar que as ações de Muhammad não traumatizaram Safia ou Rehana? Obviamente, vocês estão tão terrivelmente doutrinados que não estão dispostos a inspecionar ou escrutinar sua própria ideologia ou religião, a menos e até que a espada caia sobre vocês. Mas sinto muito, nessa hora já é tarde demais. Então, eu não acho que alguém vai simpatizar com vocês, nós apenas vamos rir disso. Doente, eu estava traumatizada, eu estava chocada, eu não estava pronta para ouvir isso. Eu pedi o divórcio e ele me concedeu. Sim, e ele estava... Muito bravo. Ele disse, por que você está recusando algo que é permitido? Isso é misiar, por que não está aceitando? Ok, miciar, aqueles de vocês que não sabem, muitos muçulmanos, na verdade, não admitem essa prática de miciar, também conhecida como muta no Islã xiita. Há uma pequena diferença. Então, basicamente, miciar é um casamento temporário, onde você vai a uma mulher por quem você está atraído, você não fixa um prazo, você não diz que, ok, nosso casamento vai expirar em 1 mês ou 2 meses. Então você basicamente diz que não vai tratá-la como uma esposa normal, onde sou responsável pelo seu bem-estar financeiro, sua segurança e todos os aspectos usuais de um casamento tradicional. Eu não sou responsável por isso, então é um erro, mas os xiitas são ainda mais liberais em sua abordagem. O que eles fazem é ir até uma mulher e dizer: ei, preciso de você. Tenho alguns impulsos, minha esposa está longe, ou talvez eu simplesmente não esteja satisfeito com ela. Sexualmente, então eu preciso de outra mulher. Eu gosto de você. Então que tal você se tornar minha esposa por um período fixo de tempo, como 6 meses ou 1 ano, ou algumas pessoas fazem isso até mesmo por uma noite. Então isso é chamado de muta. Essa é a diferença entre miciar e muta. Miciar é sunita, muta é xiita. E é exatamente isso que Muhammad Hijab fez. Ele se propôs a fazer isso, ele não tinha intenções de ter um casamento tradicional com essa mulher, ele encontrou uma brecha. Esta é uma brecha e eu acho isso enganoso, embora eu não acredite que o Islã permita isso. Ter um misiar sem que a outra parte saiba.
Então, se ele a fez acreditar que isso seria um casamento tradicional, apesar de todos os sinais que ele mostrou que não tinha interesse nisso, ele nem mesmo queria conhecer a família dela. Apesar de tudo isso, isso é um pouco astuto. Então, sim, eu acho que alguns estudiosos podem dizer que isso não está de acordo com o espírito do Islã, mas, no geral, eu não acho que ele fez algo errado islamicamente. Ele estava furioso e disse que sua vida estava arruinada. Não sabia o que dizer aos amigos depois disso confuso. O que ele vai dizer ao amigo dela? Ei, eu consegui aquela mulher. Sim, eu sinto sua falta, irmão. Ele quer se gabar disso. E tenho certeza de que ele não contou para sua esposa padrão e seus filhos padrão, ou sua mãe ou seus familiares. Mas ele contou para seus amigos. Amigos, sabe para que servem os amigos, se não para se gabar de suas conquistas sexuais? Minhas emoções, saúde mental e física, interações sociais, eu mesmo. Eu quebrei. Não há ninguém para cuidar da minha filha. Eu estava completamente quebrada, muitos anos de interações agradáveis. O feminismo ensina a se sustentar com seus próprios pés. Não há ninguém para cuidar da sua filha porque Allah não está cuidando dela. Então você não precisa depender de um homem para cuidar da sua filha. Essa nem é filha dele. A única razão pela qual você teve a oportunidade de passar tempo com Muhammad Hijab foi porque você é jovem e provavelmente ele achou você bonita. Ele deve ter te visto, por isso voltou depois. 10 meses porque ele é como um homem. Eu conheço esse sentimento. Todas as suas oportunidades perdidas. Às vezes você reflete e percebe que desperdiçou uma oportunidade. Eu tinha tanto isso e foi exatamente o que ele fez e ele voltou pra você. Ele não tinha intenções de cuidar da sua filha. E você é estúpida por acreditar em uma ideologia que te obriga a depender de homens para cuidar dos seus filhos. Não tenho simpatia por essa mulher. Promessas, falando com meu pai e prometendo a ele muitas coisas boas, me dizendo que há amor nisso e assim por diante. E no final, foi com isso que eu acabei, depois de discutirmos muito depois do nosso divórcio, ele me disse: "Olha, eu posso te aceitar de volta, se você quiser aceitar o que eu pedi de você." Eu disse: "Obviamente eu nunca aceitaria algo assim." Eu nem podia acreditar que ele estava me pedindo algo assim. Meu Deus, então ele até ia colocar ela nessa prática de halala. Ouça isso, eu vou explicar isso pra você em 1 minuto. Depois de discutirmos muito depois do nosso divórcio, ele me disse: "Olha, eu posso te aceitar de volta, se você..." Eu posso te aceitar de volta. Ele não pode aceitá-la de volta a menos que ela passe por essa prática chamada halalá. E em halala, sua ex-esposa tem que casar com outro homem. Ele tem que consumar esse casamento e então ele tem que se divorciar dela. Só então ela pode voltar para você e meu querido Muhammad Hijab. Quem iria fazer esse halala com essa mulher, Aisha? Tenho certeza que um dos seus amigos, espero que não Ali Dawa. Eu estou feliz que pelo menos ela disse não. Mas muitas mulheres muçulmanas passam por essa prática, a contragosto, pelo menos. Em países como Iraque, Paquistão e Índia, existem centros de halala, onde mulheres divorciadas pelos maridos em um momento de raiva que desejam reatar o casamento, não podem fazê-lo diretamente. Isso porque Maomé estabeleceu uma punição aos homens por se divorciarem de suas esposas amadas de forma descuidada. Então ele precisa ser punido. E como que ele é punido? Ele tem que viver com a realidade de que algum outro cara baniu sua esposa. O que é isso? Que absurdo é esse? E esses idiotas ainda acreditam nessa religião. Meu Deus, isso é uma mina de ouro. "Você quer aceitar o que eu pedi de você?" Eu disse: "Obviamente que nunca aceitaria algo assim, eu nem podia acreditar nisso." Então ela disse, não, eu não vou fazer isso. Halala. Eu não vou ser banida pelo seu amigo para poder voltar para você. Alguém que nem sequer conheceria minha família, que só me veria em quartos de hotel e só me trataria como uma escrava sexual. Ok, essa é a primeira boa decisão que ela tomou até agora. Eu estava doente novamente durante meu Higda, e quando pedi ajuda, ele me disse que iria consertar isso. Existe o período de espera. Você sabe, quando uma mulher se divorcia, ela tem que esperar por 3 ciclos menstruais antes que ela possa ver outro homem ou antes que ela possa se casar com outro homem. Porque essas pessoas, obviamente, não ouviram falar de testes de gravidez. Então essa era a maneira infalível do profeta Maomé de determinar se a mulher que você acabou de divorciar está grávida de seu filho ou não. Isso não envolverá sua família e tudo mais. Coisas que nós concordamos. Eu não podia. Confiar nele mais. Contactei o Sheik sem saber se devia confiar nele.
Na última interação, ele disse que o arranjo de encontros em hotéis era o que procurava e me achava a melhor pretendente para esse tipo de casamento. Você é a melhor candidata. Oh, meu Deus. Bem, ele sim, ele tem sido um pouco enganador, eu diria, mas não muito. Helal, essas brechas existem no islamismo e até mesmo o profeta Maomé se beneficiou dessas brechas criando regras à medida que avançava. Por exemplo, quando quis dormir com a esposa do filho adotivo, algo considerado estranho na sociedade, Maomé afirmou que era apenas seu filho adotivo e, convenientemente, recebeu um versículo do Alcorão. Assim, ele tinha o hábito de inventar coisas conforme necessário. Este é o único arranjo que funciona para mim. Sinto muito, mas é tudo que eu queria. Ele chamou de casamento sexual. Eu chamei de um relacionamento aberto e diferente. Foram mencionadas. Depois que ele se casou comigo, Muhammad Hijab queria um casamento sexual. Então, eu sinto muito por estar rindo como um idiota, mas você tem que entender que essas são exatamente as coisas que pessoas como eu ou outros ex-muçulmanos alertaram às mulheres muçulmanas. Sinto muito, mas simplesmente não consigo me identificar com essa mulher porque isso é uma ferida auto-infligida. após anos sendo arrastada emocionalmente por ele, eu estava abrindo mão de muitas opções reais de casamento que eu desejava. Fiz. Eu queria cuidar de mim mesma e da minha filha, mas precisava de tutela, pois não podia desempenhar ambos os papéis. Você vê que eu espero que esta história sirva como uma lição valiosa para outras mulheres muçulmanas. Você não deve depender de um homem. Você deve ser capaz de se sustentar e cuidar de si mesma. Eu sei que você tem que encontrar um equilíbrio, porque algumas mulheres vão longe demais e nunca acabam tendo seus próprios filhos. Queremos experimentar todas as emoções das quais somos capazes e ser pai é uma delas. Encontre um equilíbrio, mas não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não dependa de um homem. Você deve se educar primeiro. Você deve se sustentar, depois se casar, ter filhos. E se esse casamento desmoronar, tudo bem. Você não está procurando outro homem. Você não é um fardo para ninguém. Então você pode viver sua própria vida de forma independente, com dignidade e em seus próprios termos. Essa é a lição a ser aprendida com essa história. Lutando muito, este é o cara com quem me casei e pensei, finalmente estou segura. Muhammad Hijab era o único homem neste país em quem eu poderia confiar tanto. Ele sabia tudo sobre minha vida, minha ambição. Ele conhecia todo o meu histórico e família. Sabia que meu pai é muito velho e que eu teria grande dificuldade para encontrar um marido adequado. Me desculpe, seu pai também é um idiota. Muhammad te enganou como um tambor. Ele disse que não vai conhecer seu pai, mas você precisa da permissão do seu pai para se casar comigo. E, além disso, você nem precisa contar a ele que se casou comigo. Ele disse que eu poderia me casar com ele, pois não tenho ninguém para me ajudar a avaliar as pessoas. Ele me tranquilizou muito sobre tudo isso. Detalhes contados. Ele me disse que cuidaria de mim, me manteria segura e que não era como aqueles homens que desprezam as mulheres. No dia seguinte, disse que luta contra o feminismo. Após o casamento, queria que eu fosse independente. Então essas pessoas odeiam o feminismo, mas depois vendem o feminismo para mulheres como ela, porque ele não quer assumir nenhuma responsabilidade financeira por ela, ele não quer pagar por nada. Então como ela vai sobreviver? Ela vai sobreviver cuidando de si mesma. E como isso vai acontecer? Ela tem que adotar ideais feministas ocidentais, sair, obter educação, treinamento e depois trabalhar e cuidar de si mesma. Ele me disse que se eu cuidar de todas as mulheres ao meu redor e lidar com todas as suas necessidades, nunca vou conseguir fazer nada pela Darwa. Ele não quer pagar as contas, dizendo que não pediu isso no Nikah. Queria que eu desempenhasse o papel de homem e mulher. Lutava contra o movimento da pílula vermelha e agora usava suas próprias declarações comigo. Dizia que eu me acostumaria, que era uma relação de namorados. Não acho que alguém possa entender o grau de dano. Tudo isso me causou. Muhammad Hijab para mim era uma representação de 23 anos de Dawa. Para mim, ele era um modelo a seguir, um homem de conhecimento. Ele era alguém que eu respeitava muito e tinha em alta estima. Eu segui exatamente o mesmo processo que normalmente usamos, com base no qual passamos a confiar nos homens de religião que compartilham conosco o Alcorão e a Sunna. Quando percebi que estava passando por uma crise de saúde mental extremamente horrível, procurei um dos programas, só queria que alguém me ajudasse a entender o que aconteceu. Meu trauma piorou devido à reação insana de Muhammad a isso. Sim, bem,
É isso que acontece quando você está passando por uma crise de saúde mental e você vai a um sheikh em vez de um médico, esqueci o nome da prática onde eles fazem esses versos ou o que quer que seja, e então eles sopram no paciente e supostamente sua crise de saúde mental desaparece. Então, claramente, isso não funcionou para ela e, claro, não vai funcionar para ela porque esses versos não são nada além de palavras vazias. Ele começou a me ameaçar também, pra me silenciar abertamente. Ele era como, ouça, se você for expor isso, eu posso me safar, eu posso... Dizer Desculpas não vão te levar a lugar nenhum. Ninguém terá pena de você, nem mulheres, nem homens. ele está certo, eu não tenho pena dela. Eu posso dar qualquer desculpa, posso dizer a eles que não estava sexualmente satisfeita, na verdade nem preciso dar desculpa alguma. Eu te dei mais, havia 2 testemunhas, está feito, foi selado, estou segura. Ele está 100% certo, um pouco enganador talvez. Ele encontrou as brechas nessas disposições do Islã que são projetadas para facilitar os homens. Ele... Desculpe, ele te enganou, querida. É verdade, nunca se imagina que essas ações virão dele. Ele seguiu uma lista de regras islâmicas, como afirma, e nada do que fez foi realmente haram. Segundo ele, é islamicamente correto dar falsas promessas a uma mulher com quem se pretende casar, não sendo obrigado a cumpri-las. Então, no final, parece que ela entendeu. Você não é obrigado islamicamente a falar com seus sogros. Você nem mesmo tem que pedir a bênção deles após o nikah, e parabéns. É islamicamente. Tudo bem morar em um hotel. Seu marido Pode ir pra onde quiser com a esposa dele. Ele não é obrigado a você. pode pegá-lo no carro. Ele pode te levar a um parque, ele pode fazer o que quiser. Isso é... Pagar por qualquer coisa, ele agora é obrigado a quem diz. O Islã é uma religião sexualmente repressiva. Veja quantas provisões os homens têm. É islamicamente aceitável não ter filhos, como alguns sahaba faziam. Também é permitido manter isso em segredo. Provisão vem de Deus, não precisamos nos preocupar. Pare de nos interromper. Eu te disse. Para preservar o casamento, mesmo que vocês cheguem e saiam do hotel separadamente, o Shayukai os alcançou. Isso me deixou ainda mais traumatizada. Alguns deles disseram que ele está certo. Sim, ele está certo. Você, mulher estúpida, e ainda quer acreditar no Islã, Aisha, seja lá qual for seu verdadeiro nome. Depois de tudo isso, você ainda não está culpando o verdadeiro culpado, que é o Islã? Então me desculpe, você é um idiota. As coisas são halal desde que os 4 pilares do nikah sejam cumpridos, você não pode saber qual é a intenção dele. A intenção dele é realmente muito clara. Este é um casamento sem compromisso. Ele disse isso com a intenção de divórcio. Ele declarou abertamente que incentivou outros a optar pelo casamento com intenção de divórcio, afirmando que não há nada de errado nisso, pois um homem não é obrigado a cumprir suas promessas islamicamente. Não houve ações tomadas, apesar de eu ter pedido ajuda e justiça aos estudiosos para resolver essas questões. Eu queria que ações fossem tomadas. Eu fui prejudicada e destruída por ele, que se orgulhava disso. Minha vida foi arruinada. Nossas elites e as pessoas que estão à frente deste trabalho precisam ser responsabilizadas. Responsabilizadas por quê? Se isso não te faz um ex-muçulmano, então sinto muito. Você mereceu isso. E merece que isso aconteça novamente com você. Porque se você não consegue ver que foi o Islã que permitiu isso, então você vai cair nessa armadilha novamente, ou deveria cair nessa armadilha novamente. Logicamente, ela provavelmente não cairia, porque, obviamente, uma vez mordida, 2 vezes tímida. Mas, islamicamente, não há nada de errado que tenha sido feito aqui. Algumas brechas, mas nada mais do que isso. O silêncio dos estudiosos e a falta de responsabilidade e escrutínio completo que cria monstros, eu queria ter uma boa vida. Maomé só fez isso com você. Ele só fez isso com uma mulher, seu profeta, aquele que você adora. Fez isso com muitas mulheres. Na verdade, quando ele estava morrendo, 3 mulheres já estavam a caminho para ver Maomé. Uma delas mostrava sinais de lepra. Então Maomé disse, não, eu não quero. Maomé não conseguiu soprar a palavra de Alá nela e curar sua lepra. Mas ele a mandou embora, mas havia mais 2 mulheres a caminho para se casar com Maomé. Mas Maomé morreu enquanto elas estavam a caminho, então Maomé não estava desacelerando. Maomé fez isso com todas as suas esposas, a ideia inteira de que um homem pode cuidar de várias esposas ao mesmo tempo e tratá-las todas igualmente é desejado. Queria ter uma família, queria ser feliz, você destruiu completamente minha vida e a da minha filha. Todas as ambições, emoções e sonhos que eu tinha pela religião, eu queria fazer parte de tudo que eu queria na minha vida. Isso foi completamente destruído por causa de você, não apenas... Por causa dele, por causa do Islã, tudo o que ele fez foi sancionado pelo Islã, que você ainda seguiu.
Eu peço a Alá para ser o juiz. Alá vai dizer, saia daqui. Ele não fez nada de errado. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala para ser o juiz, né? Eu nunca vou te perdoar cada respiração de tempo que passei ao longo de todos esses anos por causa de você, em sua falsidade, em sua opressão e sua transgressão. Não, nenhuma transgressão foi cometida, não? Eu realmente peço. Meu querido Muhammad Hijab, eu estou 100% com você porque tudo o que você fez foi 100% sancionado pelo Islã. Você não fez absolutamente nada de errado. Eu estou ao lado do meu irmão Muhammad Hijab. Mano, você não fez nada de errado. Me pague por isso, né? Eu nunca vou te perdoar. Eu gostaria que você apresentasse suas provas e eu quero te desafiar para Mubahala. Seu pecado não é um pecado que tem que. Ser escondido. Isso não é algo. Então aqueles de vocês que não sabem o que é Mubahala, é uma atividade onde duas partes que têm sérias discordâncias entre si envolvem Deus, Alá, em seu desacordo e é algo como se eu estiver mentindo. Então que Alá me amaldiçoe com tal e tal coisa e a outra pessoa diz a mesma coisa. E no final não há verdade. É outro exercício idiota, como muitos outros exercícios idiotas que você vê no Islã. Algo que você fez entre você e tudo para me recompensar por isso, eu nunca vou te perdoar. Eu gostaria que você apresentasse suas provas. Eu o desafio para Mubahala. Seu pecado não é algo que precisa ser escondido. Não é algo que você fez às escondidas e se arrependeu. Não é isso que você fez. Isso é algo que você dobrou. Isso é algo de que você se orgulhou. Isso é algo que você espalhou. Isso é algo que você incentivou outros a seguir. Isso é algo que você continuou comunicando McDonald's. Isso é algo que você tem baseado em textos islâmicos e de nossa própria religião. Porque eu sei que o que estou falando é a verdade. Então estou te desafiando para essas duas coisas. Primeiro, estou te chamando para sair, me dê apenas isso que você... Menino assustado, sair e faça Mubahala com ela. Menino acabado. É engraçado, Muhammad, que tenta desafiar, intimidar, provocar, todos está se acovardando para esta pequena mulher. Maravilha, e depois desaparece. Se você está pronto para fazer isso, eu gostaria de te dizer algo. Eu te dou total permissão para seguir em frente e abrir um processo de difamação contra mim no Reino Unido. 100%. Você destruiu minha vida. Eu tinha nossos projetos. Eu estava trabalhando com 10 irmãs. Eu estava fazendo meu trabalho. Eu estava cuidando de mim mesma. Eu estava pronta para me casar com um homem de verdade. Alguém que realmente vai cuidar de mim e da minha filha. Eu queria ter filhos. Eu tinha ambição. Eu tinha emoções. Eu tinha amor. Eu tinha confiança. Eu tinha fé. Você destruiu tudo. Tirou minha saúde e tudo mais de mim. E vou te dizer isso. Eu estou aqui. Venha e me encare. Estou pronto para sair de Mubahala e estou pronto para ir ao tribunal com qualquer coisa que você queira me acusar, se quiser. A que tribunal ela vai recorrer? Um tribunal liberal ocidental? Novamente, este é outro problema. Então os muçulmanos que têm permissão para ter 4 esposas e até esses casamentos no McDonald's, ou noivas de hotel, ou namoradas, ou escravas sexuais, ou o que quer que seja, em nome do casamento. Enquanto sob a lei comum inglesa, um homem só pode ter uma esposa de cada vez, mas nossas autoridades fazem vista grossa. Eles sabem que os muçulmanos têm várias esposas, eles sabem disso. Eles fazem vista grossa, mas se um homem ocidental tem 2 esposas, tomarão medidas contra ele. No entanto, você pode ter uma namorada à parte. Não é incrível que essas pessoas envergonhem os ocidentais ao dizer isso. Oh, sim, todo homem casado tem uma namorada à parte. E, em vez de fazer isso, o Islã permite que você tenha várias esposas. São essas as várias esposas que você está falando que você se casa em segredo? Qual é a diferença? Você apenas pega 2 testemunhas para cumprir a formalidade. Mas você está se comportando de uma maneira exatamente igualmente enganosa que esses homens ocidentais trapaceiros são. Qual é a diferença? Não há diferença. Continue com o que você acabou de ouvir, não está tudo bem. Então acabamos de ver isso. Então Muhammad Hijab, um dos maiores davagandistas circulando no momento, que é contra o feminismo, que diz que as mulheres devem depender de seus parceiros masculinos antes do casamento, de seus pais e após o casamento de seus maridos. Casa-se com uma mulher em segredo, admite na câmera que está tudo bem em mentir para a primeira esposa. Você não precisa contar a ninguém que tem uma segunda esposa. Usa sua esposa como uma namorada, alguns diriam como uma escrava sexual, porque minha compreensão era que você não pode fazer coito interrompido com uma mulher livre. Você pode fazer coito interrompido com uma escrava contra a vontade dela. E pelo que ouvimos, parece que ela não queria que ele fizesse coito interrompido. Ela queria ter filhos com ele, mas ele não queria porque queria se livrar dela quando terminasse com ela. Agora, eu não sei como a comunidade muçulmana vai reagir a isso. Eu não sei se isso vai prejudicar Muhammad Hijab.
Mas, na minha opinião, Muhammad Hijab tem sido um pouco enganador. Mas ele não transgrediu, ele não fez nada que explicitamente não é permitido no Islã. O que ele fez é 100% sancionado pelo Islã. A única questão é por que Muhammad Hijab está negando esse casamento. Porque ele também sabe que essas facilidades dadas pelo Islã aos homens são injustas para as mulheres. Isso é realmente patético. Em uma união de duas pessoas, homem e mulher, ambas as partes devem ser iguais em respeito, em dignidade, em direitos. Mas o Islã não faz isso. No Islã, uma mulher deve sempre seguir seu contraparte masculino. E esta é a razão pela qual o Islã tem sido muito mais gentil com os homens, em oposição às mulheres. O conteúdo é totalmente compatível com a Sharia e Muhammad Hijab não cometeu nenhuma transgressão. Mas admitir isso em público vai ser um pouco mais constrangedor. Mais constrangedor do que sua confissão de que está tudo bem. Mentir para sua esposa, porque naquele ponto ele estava apenas dizendo isso, mas agora temos evidências de que ele realmente fez isso e o Islã permite isso. E me desculpe se eu agir como um idiota e talvez um pouco. Aisha não teve compaixão pela mulher. Eu mantenho essa afirmação porque não tenho simpatia por essa mulher ou mulheres assim. Não porque ela é uma mulher muçulmana, mas porque se você ainda não está disposta a reconhecer que a verdadeira fonte dessa miséria que lhe foi imposta não é Muhammad Hijab, é o Islã. E seu profeta Muhammad Hijab foi apenas um instrumento, ele foi apenas um oportunista. Lá, disposto a usar essas disposições dadas a ele pelo Islã, e, infelizmente, você foi a vítima disso. Você era o alvo principal dele. Agora, eu não sei se ele vai parar com você, eu não sei se você foi a única que ele usou como esposa de hotel. Eu não sei, pode haver mais. Eu espero que outras mulheres venham a público, e eu ainda não acho que isso vai destruir a carreira de Muhammad Hijab. Eu não acho. Eu acho que ele vai continuar. E porque eu